Professor Marcos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aos alunos do sexto ano D. Bem-vindos a mais uma videoaula do professor Marcos, matéria História. Eu vou fazer um vídeo de toda a matéria que foi abordada no primeiro bimestre, um vídeo explicativo da matéria que foi administrada nas atividades remotas 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Primeiramente, vamos começar a falar a história da história. Vocês, alunos do sexto ano, talvez nunca ouviram falar que a história, a disciplina História, na escola é uma ciência. Mas para a gente entender que a disciplina História é uma ciência, a gente tem que voltar no tempo e espaço, porque História estuda tempo e espaço. Vamos voltar aproximadamente uns 2.500 anos no passado, na Grécia Antiga, principalmente a cidade de Atenas. Os gregos antigos, a civilização grega, os gregos eram muito evoluídos e os gregos eram muito evoluídos na sua cultura. Então os gregos queriam saber de onde o homem veio, para onde o homem vai, como foi criado o universo, a vida, os animais. Os gregos se perguntavam o porquê. E toda pessoa, quando a gente pergunta o porquê, a gente está inquirindo, a gente quer uma resposta. E isso nos leva a uma investigação. Então quem inventou a palavra história foram os gregos antigos. Traduzindo a palavra história, quem inventou o termo história foi os gregos antigos. E a tradução de história quer dizer pesquisa e investigação. Nos dias de hoje, história é uma ciência. Há uns 200 anos no passado, principalmente na Inglaterra e na França, dois países mais ricos e desenvolvidos, 200 anos atrás, esses dois países que ditam as diretrizes de história, de historiografia no mundo. Primeiro foi a França e posteriormente a Inglaterra. Muito bem? Então a palavra história quer dizer pesquisa e investigação. Por que estudar história? Estudar história, para a gente entender o presente, a nossa vida, tudo o que acontece hoje, as origens, a explicação está no passado. Então é preciso estudar história para se conhecer o passado, compreender o presente e planejar melhor o futuro. Muito bem? Então é importantíssimo ter um conhecimento histórico. Nós mesmos, pessoalmente, a gente quer saber quem foi nossos avós, caso a gente não tenha os conhecido, nossos ancestrais, de onde eles vieram, de que cidade, de que região. Nós temos instintivamente uma curiosidade em saber, conhecer o passado, para entender o nosso presente, quem somos, por que moramos nessa cidade, por que temos essa profissão. Então, para entender o presente, a gente precisa compreender o passado. E para isso precisa estudar história, a ciência, a disciplina História. Muito bem? Esse vídeo, essa videoaula, eu vou tentar fazer em 10 minutos e a gente vai fazer uma outra videoaula complementando e finalizando, para finalizar a matéria que já foi passada a vocês. Muito bem? Então a importância da história. Já expliquei a origem da história, expliquei a importância de estudar história. Para o profissional que estuda história é o historiador. É ele quem escreve os livros de história, os artigos de história, é o historiador. O historiador, ele é um investigador, ele é um pesquisador. Então, o pesquisador, o historiador, ele é o profissional
que estuda e escreve os artigos de história, os livros que a gente conhece. É esse profissional. Muito bem? O historiador, para estudar história, primeiro ele tem dúvidas, ele tem uma curiosidade, ele pergunta por quê? Por que aquele povo no passado vivia de tal maneira? Por que aquele povo morava? A habitação era de madeira ou era de pedra? O porquê desenvolveu aquelas técnicas? O porquê? Então, o profissional historiador ele se pergunta o porquê. Depois ele quer saber como, quem, quando. Então é um monte de perguntas, está inquirindo, fazendo perguntas que precisam de resposta. E ele vai sair em campo e vai se utilizar das fontes históricas. Fontes históricas é tudo aquilo que sociedades antigas ou que viveram antes de nós deixou, que sobreviveu ao tempo. Então, fontes históricas são todos os objetos e tudo o que uma sociedade pôde deixar e que sobreviveu ao tempo e chegou até nós. É através dessas fontes históricas que o historiador ele pesquisa essas fontes históricas e ele chega a uma conclusão através de um método. Por isso que história é uma ciência, ele usa um método e ele chega a uma verdade relativa em relação às inquirições, às perguntas que ele faz a respeito de um povo, de uma sociedade, de uma tribo que viveu muitas vezes há milhares de anos atrás. Ele chega à conclusão de uma realidade mais próxima que pôde, como aquela sociedade vivia e se comportava. Em história não há uma tese definitiva sobre uma pesquisa histórica sobre um povo, uma raça, uma tribo. Pode haver várias pesquisas que discordem uma da outra, não é uma ciência exata, como uma ciência exata, uma ciência feita em laboratório, que o resultado vai ser sempre o mesmo, muito bem? Mas vai se chegar a conclusões próximas uma da outra. E a história está sempre mudando, com as novas tecnologias é possível conhecer melhor ainda o passado e estudos em laboratório também, com pesquisas e suporte que dá o historiador, vai se aprimorando o conhecimento sobre o passado da humanidade. Muito bem? Então, há várias fontes históricas. Repetindo que fontes históricas é tudo aquilo que, por exemplo, objetos, esculturas que sobreviveu ao tempo, são ossos, as sociedades que não praticavam a escrita. Então, portanto, para estudar essas sociedades é através de ossos, dos utensílios que essa civilização deixou e sobreviveu ao nosso tempo, objetos de madeira, de metal, se eles conheciam a metalúrgica de metal, objetos de madeira, de pedra. E é através desses objetos que o historiador vai estudar essa sociedade e chegar às conclusões de como era o modo de vida dessa sociedade, seus costumes. E é dessa maneira. Então, as fontes históricas, há várias fontes históricas. Hoje em dia temos as fontes históricas mais modernas, fontes históricas sonoras. As fontes históricas sonoras são as fitas de VHS, que é uma mídia mais antiga, são os DVDs, os pendrive, são tudo que pode ser gravado em uma mídia. São as fontes históricas sonoras, onde é gravado o som, a fala, a música, a voz, um depoimento. São fontes históricas sonoras, fontes históricas modernas. Porque quando a nossa geração passar, a nossa sociedade presente hoje, daqui milhares de anos ou daqui séculos, essas fontes que sobreviver, esses objetos, esses CDs, DVDs, também contarão a nossa história. Por isso que são fontes históricas. Historiadores do futuro poderão usar elas para estudar como a gente vivia, nosso modo de vida, nossos costumes, hábitos, lazer e de aí por diante.
Também tem as fontes históricas visuais, que são os celulares que gravam vídeos, são as câmeras fotográficas, são as câmeras cinematográficas. E isso são as fontes históricas visuais, modernas, do nosso tempo. Também as fontes orais. Fontes orais são depoimentos de pessoas que viveram, pessoas mais velhas que estão vivas, mas que viveram num período que a gente ainda não havia nascido. São os relatos, as entrevistas com essas pessoas. As fontes orais também podem ser as lendas, músicas também, músicas cantadas, populares, folclóricas, são fontes orais. Há também as fontes materiais. As fontes materiais é tudo que é material, que é um objeto, que é sólido, que você possa pegar. São as construções antigas, esculturas, ossos, utensílios, armas, ferramentas de civilizações que viveram há muito tempo. Civilizações que não praticavam a escrita ainda. Então, para contar a história desses povos, o historiador tem que estudar esses objetos. Muito bem? Muito bem. Vamos para a segunda parte aqui da nossa videoaula. Então, vocês aprenderam o que é história, a importância de estudar a história, o trabalho do historiador e como historiador, como ele faz os estudos históricos, são as fontes históricas. E o historiador também tem a colaboração de diversos ramos do conhecimento científico. Tem o ramo da arqueologia, os arqueólogos que fazem escavações, que estudam. Tem os paleontólogos que estudam ossos. Tem a colaboração de sociólogos que estudam as sociedades, os costumes de uma raça, de um povo. Os antropólogos estudam raças, etnias, raças, e assim por diante. O historiador, ele faz meio e utiliza de suporte especialistas, cientistas de outras áreas do conhecimento humano, do saber. Muito bem? Agora vamos entender, é muito importante para estudar história, todo fato histórico, tudo aquilo que a gente vai estudar em história, aconteceu num tempo, geralmente, num tempo e num espaço. Então todo fato histórico ele está localizado em um tempo e num espaço. Tempo se foi 100 anos atrás, se foi 1000 anos, 5000 anos, se foi na pré-história, mas aquela sociedade, aquele grupo viveu em um determinado tempo, mas eles ocuparam um espaço na superfície do planeta, uma região que eles habitaram. Então, história também estuda o desenvolvimento da raça humana, a evolução da raça humana, as sociedades humanas no tempo e espaço. Muito bem? Então o homem primitivo sempre entendeu a história de tempo. Como ele entendeu o tempo, que o tempo existia? Observando a natureza, porque ele entendia que havia o dia, e depois do dia vinha a noite, e depois da noite o sol nascia novamente e veio o dia. Então ele passou a entender, por pura observação, a passagem do tempo. Ele percebeu que a passagem das estações, as fases da lua, as estações, as 4 estações do ano. Então o homem compreendeu a noção de tempo. E era importante para o homem primitivo, principalmente quando ele começou a praticar agricultura, que ele entendesse do tempo, porque para praticar agricultura precisa entender de tempo, para ter melhor aproveitamento da colheita. Muito bem? Então, os homens, ele observava a natureza, e por isso ele teve essa noção de tempo. Então existe o tempo natural, que é o tempo da natureza, o dia, a noite, as fases da lua, as estações do ano, as cheias dos rios,
as colheitas, isso é o tempo natural, mas há também um tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo marcado pelos relógios, pelos cronômetros. É o tempo formado por minutos que formam horas, as horas formam dias e os dias formam semanas, as semanas formam meses, os meses formam anos, os anos formam décadas, as décadas formam uma noção de tempo maior que é um século, e vários séculos, 10 séculos, forma a ideia de milênio. Muito bem? Em história a gente trabalha muito com o tempo, por isso é importante entender sobre o tempo. Ok? Muito bem. Então o homem, quando começou a praticar agricultura, há 10, 12 mil anos atrás, o homem precisava dominar melhor a noção de tempo para ter melhor proveito, produtividade na agricultura. Mas como? De que maneira? Saber qual é a hora certa de plantar, que é na primavera, né? Que é a melhor época para plantar e colher no final do verão, e acumular e guardar nos meses de outono e inverno. Então o homem passou a medir o tempo, e os primeiros relógios de medir o tempo foi a clepsidra, que é o relógio de água, também o relógio de areia, também muito usado, a ampulheta no passado, e o homem começou a marcar um tempo mais longo, que ele começou a formar um calendário. O homem começou a marcar o tempo mais longo no calendário, para poder marcar a época da semeadura, semear, a época de plantar, a época de colher, a época de armazenar, para marcar suas festas religiosas e agradecimento aos deuses pelas colheitas. Então o homem passa a dominar o tempo, a escala de tempo, para melhor proveito da sua sociedade em que ele vive, aproveitando melhor o tempo em seu proveito próprio. Muito bem, essa aula vamos terminar por aqui, e eu vou fazer uma outra aula em continuação dessa matéria, até a gente chegar até a última atividade, que é a 7, ok? Obrigado, até a próxima atividade.